Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje, dia 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal. Desejo a todos vocês uma noite abençoada, cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Ele, simbologicamente, claro, tem que ser lembrado por todos nós. Claro que não só na data de hoje, mas todos os dias da nossa vida. Mas o mais importante de tudo é celebrarmos a sua vinda, celebrarmos o seu nascimento, celebrarmos a vida de Jesus que está em nós agora. Claro, já vou iniciar dizendo, não é no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, não, isso só é uma data simbólica, vinda aí de várias culturas e aí se tornou mundialmente, mas no momento certo colocaremos aqui uma data próxima aí que todos acreditam que seja o nascimento de Jesus, tá ok? Mas esse aí é o meu desejo a todos vocês. Muita paz, saúde e presença de Jesus na vida, na casa e no coração de cada um de vocês. Então hoje vamos para mais um texto da Palavra de Deus sobre a nossa série de estudos sobre heresias e modismos, combatendo os erros doutrinários, tá ok? Peço a você que aí que vê os vídeos, dá um like lá, compartilha, vamos fazer aí crescer, expandir a Palavra de Deus para todas as pessoas. É claro, volto a frisar que o propósito não é crescer, não é se tornar um famoso, não é se tornar aí uma influência, não é se tornar aí soberbo, nada disso. É mais mesmo para usar a ferramenta em favor do Evangelho de Jesus Cristo, levar a palavra de Deus a pessoas que estão distantes, Glória a Deus, temos 93 inscritos. Será que um dia poderia pregar para 93 pessoas? Então, ou falar da palavra de Deus? Sei que não, algumas pessoas aí, possa ser que nem vimos, nem se conhecemos pessoalmente, mas através desse canal, através aí dessa ferramenta, dessa plataforma, o Evangelho está sendo pregado, propagado. E isso é que é o mais importante. E de pregar o Evangelho a todos os lugares, até os confins da terra, a toda criatura. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Vamos para o texto? Vamos falar de um texto de Gálatas, capítulo 3, verso 19 a 26 e o capítulo 4, do 9 ao 11. O que nós vamos abordar hoje? É o cristianismo judaizante. Da tutela da lei à liberdade da fé em Cristo. Nós vamos falar aí dos rituais judaicos que estão em evidência. Não vamos falar lá do país, os judeus, que tem a sua cultura. Não, eu vou falar aqui do Brasil que algumas denominações que defendem isso, a Adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que guarda aí as leis de Moisés e tantas outras, tá ok? Então, vamos para o texto. A palavra de Deus diz assim, Gálatas 3, verso 19 a 24, diz assim: Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Agora, capítulo 4, verso de número 9.
Diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Glória a Deus por essa palavra. O texto diz, no verso 19 ao 24 do capítulo 3, a função temporária da lei. A lei foi o nosso aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, não como meio de salvação. Ela revela o pecado, limita o mal e aponta para a necessidade de um Salvador. O aio, que é o tutor, o aio, né, no contexto judaizante, ele era um tutor, uma pessoa que cuidava, né, ensinava, né, as crianças, os adolescentes, levava para a escola, ensinava alguns a educação, ensinava ali toda a cultura. Então era um tutor, tinha função provisória até a chegada de Cristo, até a estatura adulta dessa pessoa. Então, o confronto ao judaísmo, qual é? O erro judaizante é transformar o meio pedagógico em fim, e tentando justificar-se por obras da lei, circuncisão, ritos e dias. Não, a salvação não está limitada a isso. Então a lei mostra a nossa culpa, mas não pode nos libertar. É como um espelho. É como um espelho que nos mostra o nosso erro, e aí cabe a nós, né, corrigir. Mas agora, no contexto espiritual, é só em Cristo Jesus que pode nos salvar. Quem tenta se justificar por regras religiosas está negando a suficiência da cruz. A cruz, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, não tem sentido nenhum. Então, verso 25 e 26, a nova posição do crente em Cristo. Já não estamos debaixo do aio, não estamos debaixo do tutor da lei. Pela fé somos filhos de Deus, não servos da lei. A identidade cristã é baseada na fé em Cristo, não na observância ritual. Qual é o confronto? O judaizante troca a filiação pela escravidão, tratando filhos como se ainda fossem menores. Então, para eles, tem que praticar a lei o tempo todo. Agora, nós que já estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, nossa segurança espiritual não vem de práticas externas, mas de um relacionamento vivo com Cristo. O capítulo 4, verso 9, o perigo de voltar à escravidão religiosa. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Voltar à lei é regredir espiritualmente. Paulo chama o legalismo de rudimentos fracos, incapazes de salvar ou santificar. Qual é o confronto? O judaísmo cristianizado é uma regressão espiritual, não um avanço. Então, qualquer sistema que coloca regras acima da graça rouba a liberdade do evangelho. Mas sabemos nós que isso não tem valia nenhuma. Só em Cristo Jesus temos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Verso 10 e 11. A observância de dias e ritos como sinal de desvio. Guardai dias, meses, tempos e anos. A imposição de datas e ritos como requisito espiritual é sinal de falso zelo. Paulo teme que o trabalho evangelístico seja em vão. Então, quando praticadas judaicas são impostas como obrigatórias, o evangelho é distorcido. Então, vive um outro evangelho, mas não de Cristo. Então, tradições podem existir, mas nunca como critério de salvação ou espiritualidade. Até olha para você ver como tudo tem um propósito. E assim, eu tenho certeza também que Deus está provando o nosso trabalho. Olha o texto que nós lemos aqui, dias, anos e meses, datas, né? E hoje à noite, depois da meia-noite, vai se comemorar qual data? Natal. Aonde todo mundo faz votos, aonde todo mundo quer praticar o amor, aonde todo mundo quer reunir a família, mas o ano inteiro é cão e gato. O ano inteiro ninguém liga um pro outro se preocupando. O ano inteiro o filho não liga pro pai, nem pra mãe. É guardar o rito, é acreditar que passaram 364 dias aí
vivendo como se não tivesse ninguém a prestar contas, e aí no único dia quer tomar cuidado com isso. Até nós cristãos temos essas atitudes. Então, conclusão: a lei aponta para Cristo, mas não substitui a Cristo. Desde o Antigo Testamento, a lei de Moisés, tudo aponta para Cristo. E Cristo é a consumação de toda a lei, que só Jesus que cumpriu tudo. O cristão vive pela fé, não por ritos, datas ou ordenanças cerimoniais. Voltar ao legalismo é negar a graça e a obra completa da cruz. Então, uma frase final: em Cristo não somos escravos da lei, mas filhos pela fé. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos, Pai. Pai amado, muito obrigado pela tua obra na cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, continuamos olhando para o alvo que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.